Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com a nossa videoaula de hoje. A nossa videoaula de hoje é sobre racionalização de denominadores, tá? Então, racionalização de denominadores, tá? O que você deve prestar atenção, ficar atento aqui, é que no denominador aqui nós temos um número irracional, ou seja, nós temos um número dentro de um radical, tá bom? Então, esse radical aqui, né, ele não pode existir no denominador por ser um número irracional, tá? Então, por isso tem a racionalização, que é justamente para que nós venhamos a eliminar este denominador aqui dentro do radical, beleza? Então, veja aqui com atenção como nós fazemos essa racionalização. A primeira coisa que você vai fazer é repetir sua fração, tá? 2 raiz cúbica de raiz quadrada de 3, aliás. Tá bom? Aí, quem é o seu denominador? Aqui, ó, é raiz quadrada de 3. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua fração, como eu já repeti aqui, e vai multiplicar por este denominador aqui, ó, que está dentro do radical. Tá? Vai multiplicar tanto o seu numerador, tá? Que é raiz quadrada de 3, quanto o denominador, tá? Então, você vai multiplicar aqui, ó, a sua fração, tá? Que é essa mesma aqui, apenas repetir, tá bom? Você vai multiplicar ela pelo seu denominador, que no caso aqui é a raiz de 3, ó. Multipliquei 2 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3, tá? Então, observe que aqui os denominadores são os mesmos, tá? É igual. Então, você faz, ó, 2 vezes raiz de 3, aqui vai dar igual a 2 raiz de 3, tá? Aqui no seu denominador, ó, 3, observe que são os mesmos radicais, são semelhantes, aí você vai multiplicar só os radicando. Você vai conservar seu radical e vai multiplicar, ó, 3 vezes 3, né? Então, 3 vezes 3 vai dar igual a 9, tá bom? Então, o próximo passo aqui no numerador você não tem mais o que fazer, tá? Vai repetir aqui, ó, 2 raiz de 3, tá bom? E o seu denominador você vai simplesmente extrair a raiz dele. Ó. Qual é a raiz quadrada de 9? 3, tá? Então aqui está a sua resposta, tá? Então observe que o radical aqui na sua resposta deixou de existir, beleza? Muito bem, vamos aqui para o segundo exemplo. Observe aqui que a minha fração agora é 5, vou simplesmente repetir, ó, a minha fração é 5, tá? 2 vezes raiz de 7, tá? Então, você vai repetir a sua fração e vai multiplicar esta fração pelo radical aqui do seu denominador, tá bom? Então, você vai pegar o radical, tá? E vai multiplicar tanto pelo numerador quanto pelo denominador, tá bom? Então, você vai multiplicar pelo radical lá, ó. Raiz quadrada de 7. Veja que eu estou usando apenas o radical, tá? O número 2 não vou colocar não, tá? Não precisa, tá? É só o radical, beleza? E o denominador também será o mesmo radical, tá? Você vai botar numerador e denominador igual, beleza? Então, você faz a multiplicação, ó. 5 raiz quadrada de 7 vai dar igual a quanto? É uma multiplicação, tá? Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 7, tá? No seu denominador aqui, ó, o que acontece? Vai ser o que, ó? 2. Aqui é como se tivesse o número 1 bem aqui, tá, pessoal? Então, ó, 2 vezes 1 vai continuar sendo 2. Aí você observa aqui que os seus radicais têm o mesmo índice, né? Ou seja, são semelhantes. Então, você vai conservar seu radical aqui, tá? Aí vai fazer 7, aí vai multiplicar os radicais. Ó, 7 vezes 7, 49, tá? Então, vai dar 49, tá? Dando sequência. Aqui no numerador você não tem mais nada o que fazer, né? Vai continuar 5 raiz de 7. Tá bom? Aqui no seu denominador, ó, você tem 2. O númerozinho aqui, tá, pessoal? Perto do radical é multiplicação, tá? Não esqueça não, tá? Então, aqui eu tenho 2 vezes este radical, vezes o radical. Aí você vai calcular a raiz quadrada do número 49. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7, tá bom? Esse número 2 aqui que aparece aqui, pessoal, é só repetindo ele, viu? Então, ó, agora é só resolver. 5 raiz de 7. Não tenho muito o que fazer aqui. Vou simplesmente repetir. Tá bom?
e vou resolver aqui, ó, os denominadores. 2 vezes 7, 14, tá? Observe que mais uma vez aqui eu elimino aqui o meu radical, tá? Observe que ele tinha raiz de 7. Observe aqui que lá no exemplo aqui, ó, quando a gente finaliza, o radical já não existe mais, tá? Então esse é o objetivo da racionalização de denominadores. Tá aqui a minha resposta, tá bom? Eu tenho aqui outros exemplos, tá? Para tirar dúvidas, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, vou repetir, tá? Sempre eu vou repetir a minha mesma fração, 8, ó, tô só repetindo a minha fração, raiz quadrada de A, tá? Então o que eu já sei? Que eu vou multiplicar a minha fração pelo radical que está no denominador, tá bom? Então o meu radical é o que? É raiz quadrada de A. Então eu vou multiplicar tanto o numerador pela raiz quadrada de A, quanto o meu denominador, tá? Observe que o mesmo radical que vai ser o numerador, também vai ser o denominador, tá? Aí você faz a multiplicação, ó. 8 vezes raiz quadrada de A, vai ser 8 raiz quadrada de A, tá? Sobre 3, né? Você vai repetir aqui o 3 que está fora do radical. Aí o que você sabe, ó? Radicais iguais, você vai multiplicar A vezes A, vai dar igual a raiz quadrada de A, tá? Observe aqui que pelas propriedades das potências, né? O mesmo radical aqui na multiplicação a gente repete o número e vai somar os expoentes, né? No caso aqui vai ser 1 mais 1 vai ser 2, né? Ou seja, 2 ao quadrado, tá? Então quando eu multiplico A vezes A vai dar A ao quadrado, ok? Aí continuando aqui, ó, o numerador você vai repetir, que você não tem muito o que fazer aqui, vai ficar 8 raiz de A, tá? E 3 vezes, aqui é como se fosse vezes, tá bom, gente? O número perto do radical você sabe que é vezes, ó. O que a gente aprendeu na aula passada, ó? Que qual é a raiz quadrada de A? Ou seja, quando o expoente aqui for igual ao índice, né, que no caso aqui é 2, esse númerozinho vai para fora, então vai ficar o A aqui fora, tá bom? Então a raiz quadrada de A vai ser A, tá bom? Aí o que foi que sobrou, ó? 8 raiz de A, né, sobre 3 vezes A, ou seja, 3A, beleza? Então, mais uma vez aqui, eu eliminei o meu radical no denominador, tá bom? Agora vamos aqui para um exemplo diferenciado, tá? O que você observa aqui nessas aqui que nós estudamos, ó, nós tínhamos o índice aqui 2, tá bom? Quando tem 2 é mais fácil. Aqui observe que o nosso índice aqui, ó, já é um 3, né? Ou seja, raiz cúbica do número 5. Então como é que eu vou resolver? A primeira coisa que eu tenho que fazer é repetir a minha fração, tá? 5 é raiz cúbica de 5, tá? Sobre raiz cúbica de 5, tá bom? Vou multiplicar pelo meu denominador aqui, no caso, pelo meu radical, tá? Agora, o que eu tenho que observar? Quando o meu índice for diferente do número 2, ou seja, quando não for quadrada, eu tenho que multiplicar por um radical, né? De forma que eu venha eliminar esse radical aqui no final, na minha resposta, tá bom? Então, de que forma que eu vou fazer? Então, qual é o radical que eu vou colocar aqui, ó? Eu não vou colocar a raiz elevada a 3, não, aqui não, tá? No índice 3 não, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar esse índice aqui, tá bom? Qual é o meu... Aí eu olho aqui para o meu radicando, ó. Quem é o meu expoente aqui no radicando? Quando não tem expoente, é 1, tá bom, pessoal? Então, o que você faz? Então, o seu radical aqui vai ser, ó, a raiz quinta, tá bom? Eu não vou colocar o cubo, tá? Porque quando ele vem diferente de 2, aí eu vou ter que diminuir aqui, ó, o meu índice do meu expoente, ó. Então, 3 menos 1, ó, o índice menos a expoente aqui, tá, gente, ó? Então, 3 menos 1 vai dar 2. Então, aqui vai ser a raiz cúbica de 2 ao quadrado, tá bom? Continuando aqui, ó. Então, o mesmo numerador que eu encontrar vai ser o meu mesmo denominador, tá? Então, vai ser aqui, ó, raiz cúbica de 5 ao quadrado, tá bom? Aí, então, você resolve, ó. Quanto é 5 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado? Vai dar igual a 5 raiz cúbica
tá? De 5 ao quadrado, que no caso aqui é 25, né? 5 ao quadrado, tá bom? Já estou resolvendo aqui, beleza? Sobre, aí você faz, ó, a raiz cúbica, tá? Denominador tem o mesmo índice aqui, né? Os radicais, então vou multiplicar, ó. 5 vezes a raiz quadrada de 5 vezes 5 ao quadrado, né? Nesse caso aqui vai dar 5 ao quadrado, vai dar igual a 25 já, tá? Vou resolver logo aqui para fazer a multiplicação só, ó. 5 vezes 25 vai dar igual a 125, tá bom? 125, tá? Então observa aqui o seguinte, tá? Ó, esse 25 aqui, tá, pessoal? Já é a solução aqui que eu fiz, ó. 5 ao quadrado é igual a 25, tá? Ao invés de eu multiplicar 5 vezes 5 ao quadrado, eu multipliquei logo pelo 25, que eu resolvi a potência aqui, tá? Então 5 vezes 25 vai dar igual a 125, ok? Ó, aí então aqui em cima vai ficar, ó, 5 raiz cúbica de 25, tá? Tô só repetindo lá o meu numerador, tá? E aqui, ó, qual é a raiz cúbica de 125? É igual a 5, ok? Nesse caso aqui, pessoal, ó, como eu tenho um numerador aqui 5 e um denominador aqui 5, ó, eu posso simplificar, tá, pessoal? Então aqui vai dar, ó, 5 que divide para 5, tá? Vou simplificar esse número aqui por 5, tá? Simplificar, pessoal, é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Então 5 dividido para 5 vai dar igual a 1, tá? 1 raiz cúbica de 3 sobre de 25, né? Raiz cúbica de 25, tá? E aqui simplificou dá 1. Quando o denominador é 1, não precisa colocar, tá? Então, ó, esse 1 aqui também não precisa colocar, só se eu quiser, não vai estar errado, tá? Então, minha resposta aqui seria, passando aqui a limpo, tá, pessoal? Seria basicamente aqui, ó, raiz cúbica de 25, tá? Por quê? Porque aqui eu estou eliminando aqui, ó, raiz cúbica de 25, tá? Porque esse 1 aqui não há necessidade de colocar, e o denominador 1 também não é necessário, então eu ficaria essa resposta aqui, ok? Beleza, então, vamos aqui para o próximo exemplo, tá? No próximo exemplo aqui, nós temos a mesma coisa, ó. Nós temos aqui a minha fração, que é 6. 5 vezes a raiz quarta. Observe que aqui o meu índice já é 4, elevado ao cubo, tá? Então, a grande sacada aqui, pessoal, é saber qual é o radical que eu vou colocar aqui, tá? Então, o meu radical aqui, ó, observe que o meu radical aqui está raiz quarta de a ao cubo. Então, o radical que você vai colocar aqui, pessoal, você vai, primeiramente, vai diminuir o índice do expoente aqui do radicando, ó, 4 menos 3 vai dar igual a quanto? 1, tá? Então, aqui o teu radical vai ser raiz quarta, tá? Quando você faz isso aqui é só para você descobrir qual é o expoente que você vai colocar aqui no radicando, tá? Então vai ser raiz quarta elevado a 1, tá? Mas por que aqui é 3? Se você colocou lá 1, é porque você diminui o índice do expoente, tá? Então, ó, 4 menos 3 vai ficar a elevado a 1, tá bom? Então, o mesmo radical que você encontrou aqui no numerador, você vai colocar aqui no denominador, a elevado a 1, tá? Não posso esquecer aqui que é a quarta potência, tá bom? Agora é só resolver, ó, 6 vezes raiz quarta de a elevado a 1 vai dar igual, ó, vai dar igual a 6, tá? Raiz quarta, tá? De a, tá? Esse 1 aqui eu só coloco se eu quiser, tá, pessoal? Porque eu já sei que é elevado a 1, tá bom? Sobre, aí você faz lá, ó, 5, tá? Aí você vai pegar a raiz quarta, tô só repetindo lá, ó, a propriedade das potências, tá, gente? Ó, a ao cubo vezes a elevado a 1, tá? Então, você vai repetir aqui a base e vai somar os expoentes. 3 mais 1 vai dar igual a 4, tá bom? Dando sequência aqui, tá? Resolvendo aqui, vai ficar lá, só trazendo aqui para baixo, tá, pessoal? Aproveitar o espaço. Então, meu numerador vai ser igual, ó,
6 raiz quarta de A sobre, ó, 5, tá? E o que você observa, ó? Que o índice aqui, ó, tá igual ao expoente do A. Então, se eles são iguais, é 4 e 4, significa dizer que o Azinho vai para fora, tá? Então, vai ficar 5 vezes A. Então, tá aqui a nossa resposta, ok? Beleza, então? Até a próxima aula, tá? Não esqueça aqui de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá bom? Tchau, até a próxima aula.